Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Maurício, você está no Entre Destinos e Histórias e hoje a gente está aqui com esse cenário maravilhoso de fundo, nas origens aqui do que se diz como descobrimento do Brasil em Porto Seguro, para falar um pouco sobre alguns acontecimentos desse episódio, né, de achamento do Brasil pelo Pedro Álvares Cabral, para falar um pouco sobre algumas histórias que não nos contam quando a gente está no colégio e também para desmistificar um pouco essa história de que o Brasil foi descoberto pelos portugueses por acaso, que chegaram aqui por acaso. E, enfim, a ideia desse vídeo aqui é muito mais trazer um aspecto novo aí sobre o episódio da chegada dos portugueses ao Brasil do que repetir aquela velha conversa que a gente já está acostumado a ouvir desde os tempos em que a gente frequentava as cadeiras escolares. Bora lá comigo? Bom, que Pedro Álvares Cabral e toda a sua esquadra, né, chegou aqui em 22 de abril de 1500, todo mundo já meio que sabe, né? Mas a gente tem algumas curiosidades a respeito dessa chegada do Pedro Álvares Cabral que não nos contam necessariamente quando a gente está estudando o assunto. A primeira delas é que Pedro Álvares Cabral chegou aqui ao Brasil muito provavelmente já sabendo que tudo isso aqui existia. Claro, não sabendo como era, não sabendo exatamente a extensão do Brasil, que é gigantesco, né, desse litoral da costa brasileira, que é gigantesca, mas tendo uma noção de que aqui sim havia terras. E por que a gente consegue afirmar isso com tanta clareza hoje? Basicamente através da consulta de alguns registros históricos das navegações anteriores, especialmente da navegação do Vasco da Gama em 1498, na qual se tem alguns apontamentos no sentido de que aves foram avistadas voando em sentido do ocidente, né, em sentido oeste, ou seja, se as aves estavam voando nesse sentido, muito provavelmente, né, praticamente certeza, havia terra nesse sentido, as aves não iam continuar voando eternamente sobre as águas, né, e que essa terra também muito provavelmente estava próxima, né, porque as aves também não aguentariam voar por muito tempo sem chegar em terra firme. Então esses apontamentos foram os primeiros que foram guiando ali o Pedro Álvares Cabral e toda ali a equipe de navegadores que esteve com ele durante essa expedição até a chegada aqui ao litoral sul baiano, não necessariamente exatamente aqui em Porto Seguro, por mais que essas divisões territoriais não faziam muito sentido na época, mas hoje, com a divisão dos municípios, a gente sabe, né, que isso faz mais sentido para a gente, né, exatamente onde eles desembarcaram por primeiro. Qual era o objetivo do Pedro Álvares Cabral com essa expedição? Primeiro de tudo, esse objetivo ele era bastante ousado e ele não envolvia necessariamente o Brasil. A ideia do Pedro Álvares Cabral e a ideia do reinado de Portugal à época era exatamente chegar até a Índia através do mar, evitando os caminhos que levavam à Europa ocidental até a Índia por via terrestre, porque esses caminhos já estavam quase praticamente todos tomados, né, por outras nações. E havia na época uma relação muito próxima ali entre portugueses e o que se diz hoje, né, atualmente, como que se chama atualmente como a Itália, né, especialmente a parte ali de Gênova, de Florença, e foram esses italianos, né, que na época não eram assim chamados, né, mas mais abastados, que começaram a financiar essas expedições dos portugueses, inclusive essa expedição do Pedro Álvares Cabral. A expedição do Pedro Álvares Cabral, ela foi bastante ambiciosa, inclusive em número de embarcações. A gente sabe que Portugal, nas primeiras expedições, mandava em torno de 3 embarcações, 4 embarcações, né? Já a expedição do Pedro Álvares Cabral, ela partiu com 9 naus, que são as embarcações de maior porte,
3 caravelas, que são as embarcações de menor porte, porém que conseguem navegar contra o vento, né? E uma naveta de mantimentos. Ou seja, Portugal já pensava que iria necessitar de uma grande quantidade aí de mantimentos para chegar até a Índia e conseguir dominar aquela região e tomar conta do comércio daquela região. E percebia também que, eventualmente, seria necessário uma parada estratégica para conseguir mais mantimentos, né? E uma dessas paradas, pelo menos, foi exatamente aqui em Porto Seguro. Bom, se você assistiu até agora, né, é sinal que você está gostando desses pontos meio desconhecidos ou um pouco mais nebulosos da história da chegada dos portugueses aqui no Brasil. E talvez você tenha percebido que há todo um trabalho meu aqui sendo dividido aí tanto na pesquisa quanto na elaboração aqui de um mínimo roteiro, né? Também no sentido de me deslocar até os lugares para sempre tentar trazer as imagens que melhor instrumentalizam esses nossos vídeos, né? Que melhor representam esses nossos vídeos para vocês, e também depois todo o trabalho de edição que esses vídeos longos me dão. Então, como de costume, eu venho aqui para pedir para que você valorize todo esse trabalho que eu tenho aí na estrada desde dezembro de 2024, né? Então, se você puder fortalecer aí essa nossa caminhada, deixando o like, compartilhando com os amigos, deixando um comentário, sugerindo temas, eu vou agradecer bastante. Beleza, pessoal? Agora vamos voltar para o vídeo que eu já estou me estendendo demais. Outro fator que nos leva a ter praticamente certeza de que Portugal e Espanha já sabiam da existência dessas terras é que o Tratado de Tordesilhas ele foi assinado antes da chegada dos portugueses aqui, dividindo a futura terra, dividindo o mundo que viria a ser descoberto, né, à época. Então, é mais um fator aí que nos leva a crer, nos leva a concluir que realmente eles já tinham essa... Por mais que eles não tivessem exatamente o mapa, né, de como estavam distribuídas essas porções de terras aqui no continente americano, eles já tinham noção de que essa porção de terra existia e muito provavelmente não era pequena, né? Até pela grandiosidade ali do Tratado de Tordesilhas, das medidas que a gente já passou, inclusive, né, nos locais originários do Tratado de Tordesilhas, ali em Cananéia. A gente já passou até onde Portugal levou, né, o Tratado de Tordesilhas empurrando com a barriga. A gente foi até Colônia do Sacramento, né, nos outros episódios. Então a gente está chegando aqui na origem, né, de toda essa divisão efetiva aqui da parte da América Latina, né, da América que fala espanhol e que fala português, devido às influências aí de Portugal e Espanha. Tá, Maurício, mas vamos lá. Quem era o Pedro Álvares Cabral? Por que ele veio parar aqui? Bom, o Pedro Álvares Cabral, ele era, ao contrário do que muitos podem pensar ou concluir, ele não era um grande navegador, né? Ele era, na verdade, uma pessoa muito respeitada, assim, e temida em Portugal, porque ele, ao contrário da maioria dos portugueses, ele era uma pessoa de uma estatura alta, ele era uma pessoa forte e era uma pessoa que sabia comandar. E, somado a tudo isso, ele era bastante influente junto à coroa portuguesa, porque havia casado com filha de família abastada, ligada ali à família real. Isso tudo fez com que o Pedro Álvares Cabral ele fosse cogitado para comandar aqui a expedição que acabou por aportar aqui em Porto Seguro e depois foi até a Índia, muito mais pelas suas técnicas de comando do que pela sua técnica de navegação. E essa parte, ela é comprovada pelo fato também que ele foi acompanhado de diversos navegadores mais experientes do que ele e que tinham um reconhecimento já da coroa portuguesa. Dentre eles o Bartolomeu Dias, né, que talvez seja um dos maiores navegadores aí de todos os tempos, né? O Pedro Álvares Cabral, então, ele leva os louros aqui dessa vinda ao Brasil, no sentido de que quem descobriu o Brasil? Ah, foi Pedro Álvares Cabral, né? Como se o Brasil... Aqui a gente tem vários furos nessa afirmação, né? Primeiro porque utilizar essa terminologia de descoberta do Brasil, a gente já sabe que é totalmente ultrapassada, né? Porque é uma visão muito eurocentrista, e a gente já tinha, né, assim, aproximadamente 5 milhões de habitantes aqui no continente americano, especialmente representados pelos povos originários, né? E aqui no Brasil muito representado pelas diferentes etnias indígenas, né, que já compunham todo
a costa brasileira, né, que habitavam toda a costa brasileira, como a gente já viu também em outras passagens, né, tanto lá em Cananéia, que a gente teve contato com os tupiniquins, tanto subindo um pouco mais, chegando ali próximo a Paraty, Ubatuba, que a gente teve contato com os tupinambás, e subindo mais um pouco aqui no Espírito Santo, que a gente teve por último, né, contato ali com os goitacazes. Todos esses já existiam, né, quando da chegada dos portugueses aqui. E tanto já existiam que os portugueses, quando aportaram aqui, foram recebidos e, pasmem, né, talvez a gente não imagine desse jeito, mas foram muito bem recebidos quando da chegada do Cabral aqui e de toda a frota, né, no território que hoje se chama o Brasil, foram muito bem recebidos ali pelos indígenas e aqui ficaram de 22 de abril até 5 de maio de 1500, em plena harmonia com esses indígenas. Outro ponto que é uma farsa sobre essa descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral é porque ele não veio sozinho, né, pessoal? Esse tipo de viagem era uma viagem tão que exigia tanto a dedicação ali das pessoas que estavam nas embarcações e que de certa forma judiava muito das pessoas que estavam nessas embarcações, porque elas tinham uma ração, né, para comer muito controlada e de certa forma nada apetitosa, né, podemos assim dizer. Vários deles sofriam com muitas doenças, né, que acabavam por levar muitos deles à morte durante o trajeto, nem sem chegar até aqui, né. Outros ali eram submetidos também a regimes de trabalho extenuantes, né. Bom, Pedro Álvares Cabral não veio sozinho, né. Ele veio nessas 13 embarcações, né, 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. Essas embarcações estavam preenchidas por aproximadamente 1.500 homens, a maioria, né, portugueses, todos homens, e isso representava aproximadamente 3% da população de Lisboa na época. Vejam quantas pessoas que foram se despedir dos seus entes nessa expedição do Cabral e nunca mais viram esses entes, porque como a gente vai ver mais para frente, a expedição ela chegou até a Índia, mas chegou bastante desfalcada. Então, por esse prisma também é falso a gente afirmar de que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Ele não estava sozinho. Seguindo um pouco a história, outra coisa que eles costumam nos falar é que Pedro Álvares Cabral chegou aqui em Porto Seguro. E a gente tem uma visão até mais próxima do local, quando nos ensinam, a respeito da praia de Coroa Vermelha, né, que já fica aqui subindo em Santa Cruz Cabrália, que tem ali o caminho de Moisés, tem a cruz, né, e onde foi a primeira missa. Então a gente tem aquela falsa noção de que eles aportaram por aqui primeiro, mas isso não é verdade, tá? Pelas descrições da carta do Pero Vaz de Caminha, a expedição do Pedro Álvares Cabral, ela chegou primeiro numa praia chamada Barra do Caí, na beira do rio Caí. Inclusive esse nome foi dado por eles à época porque eles chegaram ao cair da tarde nesse local. A gente esteve lá no local, fez imagens de drone e a gente gravou uma série aí de vídeos especiais, tanto do local onde os portugueses desembarcaram primeiro, quanto do local da primeira missa, contando um pouco da carta do Pero Vaz de Caminha sobre essa chegada. Então nesse vídeo aqui eu vou evitar um pouco entrar em conexão com os temas da carta e vou deixar para que vocês assistam esse outro vídeo, que provavelmente já saiu aqui no canal também, para perceber um pouco de como foi essa atmosfera amistosa, né, do primeiro contato dos portugueses aqui com os tupiniquins. Bom, como eu disse, eles ficaram aqui apenas por 10 dias, porque de fato a ideia era realmente seguir sentido às Índias, né, para firmar essa rota aí de comércio. Nesses 10 dias algumas coisas foram feitas, dentre elas a primeira missa. A gente teve aí um espírito de troca entre portugueses e povos originários que aqui habitavam, especialmente no sentido da cultura, da dança. Há também uma passagem na Carta de Caminha que diz que um dos tripulantes ali do navio, enquanto os demais tocavam músicas com sanfona, gaita, um desses tripulantes deu uma cambalhota e os indígenas ficaram todos muito impressionados, tão impressionados que quando iam se dirigir a palavra a um dos portugueses, chegavam, não iam direto ao Pedro Álvares Cabral, mas sim a esse português aí, relatado como aquele que deu essa cambalhota, né? Então você vê como eles colocaram ele com uma importância diferente, porque ele conseguia fazer algo diferente, né? E a gente teve, quando da saída dos portugueses para a Índia,
eles não foram todos embora. Consta então na carta do Caminha, também na carta do piloto anônimo, que foram deixados aqui, junto aos povos originários, 2 degredados. Um deles se chamava Afonso Ribeiro e o segundo a gente não sabe o nome, né? E além disso, 5 grumetes, quando o navio, as embarcações estavam prestes a sair ali, um dia antes e tal, mas já estavam prontas, né, com os seus mantimentos e tal, para continuar a viagem, 5 grumetes se lançaram ao mar e vieram sentido terra firme, porque pensavam que era melhor ficar aqui do que seguir viagem, né? Esses grumetes eram aqueles que mais sofriam, né, durante essas viagens, inclusive com relatos aí de abuso sexual em relação às pessoas deles, né? E por conta disso, e também por conta de que, claro, né, muito provavelmente ficaram encantados aqui com o local, é que eles acabaram abandonando o barco, né, como a gente diz hoje, e ficando aqui em terras brasileiras. O Afonso Ribeiro ele foi buscado, inclusive, no ano seguinte, não, em 1502, na verdade, pelo Américo Vespúcio na próxima passagem aí de uma expedição grande portuguesa, que foi a expedição do Américo Vespúcio. E eles aqui resgataram o Afonso Ribeiro justamente para que ele contasse como que os indígenas conviviam, como era o dia a dia deles, né? E ele pôde contar ali para o Américo Vespúcio vários detalhes, os quais o Américo se utilizou ali para escrever cartas que ficaram muito famosas na Europa, que estouraram na Europa, e que fizeram o nome do Américo Vespúcio ficar tão respeitado que ele acabou nomeando o nosso próprio continente, né, o continente que a gente reside. Como eu disse para vocês, essa relação entre portugueses e indígenas ela foi bastante amistosa no início, e ela foi de um choque muito grande entre os dois, porque os portugueses vinham vestidos, vinham sujos, né, com muita barba, com problemas na pele, problemas em relação a todos esses dias de navegação, e já não era muito de costume deles, né, vamos falar bem a verdade, ter uma higiene pessoal ali muito bem asseada, né. Já os indígenas, pelo contrário, eles eram conhecidos ali, e notadamente conhecidos por serem bastante higiênicos, inclusive raspando seus pelos, né, corporais, e isso fez com que os portugueses tivessem um choque muito grande, né, no sentido que perceberam, né, a época, e até com uma visão bastante... hoje se entende que essa visão é bastante enviesada, né, de que os indígenas eram seres muito puros, né, porque eles não tinham vergonha de estar ali nus entre eles, né, convivendo, e não tinham vergonha também de se expor, de raspar seus pelos e etc, né. Há também trechos na Carta de Caminha que mostram muito esse contato e essa parte também de como os portugueses reagiram a esse primeiro contato e a observar os indígenas dessa forma. Os portugueses saíram daqui, eles conseguiram chegar até a Índia, o Cabral chegou até a Índia, o Pero Vaz de Caminha chegou até a Índia. Bom, vamos lá. O Pero Vaz de Caminha, ele, por mais que a carta seja dele, né, a carta mais famosa que a gente tem, e a que realmente melhor descreve ali a chegada, toda essa viagem, essa epopeia portuguesa para chegar até aqui, né, e descreve com bastante detalhes, inclusive valorizando bastante, né, esse encontro com os povos originários e esse primeiro contato, né, e sendo até uma obra-prima aí da literatura, né, da época, mas ao contrário do que a gente pensa, ele não a função dele não era escrever essas cartas, né? O Pero Vaz de Caminha ele foi designado para executar as funções de contador da feitoria de Calicut, lá na Índia. Então, e contador, onde eu digo aqui, não é contador de histórias, tá? É contador no sentido de fazer a contabilidade da coroa portuguesa. E sim, ele chegou até Calicut, o Pero Vaz de Caminha, mas ele acabou sendo morto lá em uma das maiores baixas ali que Portugal teve logo que chegou às Índias, né? Então o Pero Vaz de Caminha não teve ali em vida o reconhecimento sobre essa carta que ele escreveu, né? Que veio somente muitos anos depois, né? Em relação ao Cabral, a gente sabe que das 13 embarcações que chegaram até aqui em Porto Seguro, uma delas retornou para Portugal com essas cartas e com as notícias aqui do que havia sido encontrado aqui no Brasil. E essa embarcação foi a Naveta de Mantimentos, que foi a primeira que retornou a Portugal. As outras 12, as 3 caravelas e 9 naus, se dirigiram para a Índia, né? E vieram a sofrer um infortúnio muito grande quando foram atravessar ali o Cabo da Boa Esperança,
ali no sul do continente africano. Essa tempestade ela atingiu ali as embarcações no dia 24 de maio, ou seja, 19 dias depois que eles haviam deixado aqui Porto Seguro. Toda essa calmaria que tem aqui, né, toda essa segurança, né, para usar do trocadilho. Nessa tempestade, 6 embarcações do Cabral afundaram, ou seja, metade do que ele tinha se perdeu ali. E o fato dele ter perdido metade dessas embarcações fez com que ele fosse recebido com bastante desconfiança em Portugal quando do seu retorno, e ele acabou, inclusive, depois, né, sendo condenado ali como uma pessoa que tinha má sorte, era má navegadora, e foi exilado, ali ficou exilado até a sua morte em 1520. Mas a sua chegada aqui fez com que Portugal começasse a enviar expedições nos anos subsequentes, inclusive essa do Américo Vespucci, que eu já falei para vocês anteriormente. Em relação à dominação da Índia, a gente sabe que não se deu tudo como Portugal queria, pelo menos naquele primeiro momento. Então, a expedição do Cabral, no sentido de o que ela tinha como fim, né, que era dominar aquela parte do comércio ali com a Índia e estabelecer essa rota de navegação, ela não foi totalmente bem sucedida, né? Mas em relação ao Brasil, ela começou a abrir portas para que novas expedições viessem até aqui para mapear o que havia e para logo após, né, perceber que havia muito pau-brasil, e a partir dessa árvore eram produzidas tintas, né, cores que eram escassas lá na Europa, então a matéria-prima era desejada, era necessária, e fez com que abrisse essas portas para essas novas expedições que vieram a trazer, né, tudo aquilo que a gente chama como história do Brasil até hoje, né, no sentido de história pós contato com os europeus, pós contato com a Europa ocidental. Tá, Maurício, mas o que você acha então que a gente deve ter como conclusão desse vídeo aqui que você trouxe, ou qual a conclusão que você tem desse próprio vídeo e da pesquisa que você fez, né? Que eu acho que é importante eu trazer um pouco também desse meu lado de análise e avaliação após a visita ao local, né? Porto Seguro hoje, ela vive de turismo, mas de turismo em 2 aspectos, né? O turismo aqui, ele é histórico, sim, claro, é um turismo histórico valorizado, mas ele é bastante turismo de lazer, né? Porque as praias aqui realmente são maravilhosas, né? A gente tem uma costa aqui que está entre as mais bonitas do Brasil, com certeza, né? Sem dúvida alguma. Contudo, a gente tem alguns pontos aqui que me parecem bastante mal resolvidos, né? No sentido da supervalorização da chegada dos portugueses aqui, da pouca valorização, por outro lado, daquilo que já existia antes, né? Por mais que a gente ainda tenha preservado aqui a cultura indígena, né? Especialmente ali na Praia da Coroa Vermelha, né? Mas eu senti um pouco de desproporção nesse sentido, né? Do jeito que a gente conta essa história aqui. E talvez seja por isso também que eu tenha me motivado a gravar esses pontos um pouco mais menos conhecidos da história, até para que a gente tenha um pouco mais de noção de como efetivamente foi essa chegada dos portugueses aqui, né? Que não foi exatamente como como tem nos contado há tanto tempo, né? Mas, por outro lado, eu acho que outra coisa que eu tendo a levar para mim, assim, como uma conclusão, é de que esse primeiro contato, esses primeiros 10 dias, eles deveriam ter sido o norte, né? Eles deveriam ter sido o parâmetro daquilo que viria a ser os próximos 500 anos, né? Porque, ao contrário do que a gente imagina, esses primeiros 10 dias eles foram numa harmonia que a gente não viu mais depois, né? Uma harmonia, uma convivência. A recepção dos portugueses aqui pelos indígenas foi uma recepção muito calorosa, né? Claro, beleza, eles deram sorte de cair aqui com tupiniquins, né? Que eram indígenas conhecidos por serem um pouco mais amistosos, né? Talvez nos tupinambás ou ali nos goitacás, né? Eles fossem sofrer mais um pouco, mas eu tenho certeza que a história do Brasil teria menos mazelas se o exemplo dos primeiros 10 dias fosse o exemplo a ser seguido nos próximos 500 anos, né? Nos 500 anos que vieram logo após. Então é com essa mensagem aí de encerramento que eu deixo aqui
o meu abraço aí para vocês, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Peço para que deixem aí o like, compartilhem com os amigos e aguardo vocês para uma próxima oportunidade, um próximo vídeo aqui com a gente. Valeu, pessoal, um abraço.